Uma boa tarde a todos. Nós vamos estudar um tema muito importante: justiça pela fé, fantasia ou realidade. E nós vamos começar falando sobre um dos temas mais importantes da Bíblia, que é o Evangelho. É o tema que Jesus mais pregou em seu ministério. É o assunto sobre o qual ele falou mais. Então, nós vamos analisar, primeiramente, o que é o Evangelho. Eu coloquei aqui 2 evangelhos, uma verdade, porque essa é a realidade do mundo cristão hoje. Nós temos, basicamente, 2 evangelhos que são pregados, com 2 premissas diferentes que levam às 2 conclusões diferentes. Jesus, em Mateus 24:14, ele disse aos seus discípulos que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Um texto muito familiar. Mas notem que Jesus, ele especificou este evangelho. Ele não falou um evangelho, mas ele está falando sobre um evangelho específico. Este evangelho. Qual evangelho será pregado em todo o mundo antes da volta de Cristo? A Bíblia fala em Apocalipse 14, verso 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Então, João, ele fala algo que harmoniza com o que Jesus havia falado com os 12 discípulos. Este evangelho, o evangelho eterno, será pregado a toda a nação, tribo, língua e povo antes da volta de Cristo. Mas por que no princípio eu falei 2 evangelhos, uma verdade? Bom, lá nos dias dos apóstolos, isso já era uma realidade entre os cristãos, os professos seguidores de Cristo. Paulo, ele escreveu aos Gálatas, em Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para o que, irmãos? Que diz? Outro evangelho. Então, quantos evangelhos existem, segundo o apóstolo Paulo? 2 evangelhos, pelo menos. Bom, na realidade, existem muitos evangelhos, mas basicamente 2 evangelhos. Mas só um pode ser o evangelho verdadeiro. Paulo continua dizendo, o qual, falando do evangelho falso, não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, o evangelho falso, na realidade, é o evangelho de Cristo transtornado ou manipulado. E hoje nós vamos analisar, então, 2 evangelhos, para nós termos uma ideia se aquele que nós abraçamos, aquele que nós pregamos, aquele que nós vivemos, é o evangelho que a Bíblia ensina. Bom, nós identificamos que existe realmente um evangelho verdadeiro. Jesus disse aos seus discípulos que ele seria pregado a toda a nação antes de sua vinda. É o evangelho eterno. Por que é o evangelho eterno? Porque, embora Jesus o pregasse durante os seus 3 anos e meio de ministério, mas em Gálatas capítulo 3, a Bíblia fala que esse mesmo evangelho foi anunciado a Abraão cerca de 2000 anos antes do nascimento de Cristo. Na realidade, esse evangelho foi pregado aos primeiros pais, Adão e Eva, no jardim do Éden, depois do pecado. É o evangelho de Cristo. Boas novas. Evangelho vem da palavra grega, que significa, a melhor tradução para nós, em português, boas novas. Mas o que são as boas novas do Evangelho de Cristo? É isso que nós precisamos identificar. Paulo disse que em seus dias havia um evangelho transtornado, manipulado, um outro evangelho que não é o verdadeiro.
não é o que ele pregou aos seus conversos. E ele advertiu no verso 8 de Gálatas 1, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Parece uma advertência forte. Então eu acho que cabe-nos buscarmos dentro da Bíblia, dentro das palavras de Cristo e dos ensinamentos do apóstolo Paulo e outros apóstolos, qual é o verdadeiro evangelho. O que são as boas novas de Cristo? Romanos capítulo 1, verso 16. Qual é a definição bíblica do evangelho? Ou boas novas do reino de Cristo? Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, disse o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, ou seja, não me envergonho das boas novas de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quais são as boas novas do reino de Cristo? As boas novas nos fala do poder de Deus para a salvação. Boas notícias. Deus tem poder para salvar. Mas aqui nós ainda não chegamos a uma definição completa do evangelho, porque os judeus esperavam um Messias que viria para salvar. Mas quando Jesus veio pregando o evangelho do reino, a maioria dos judeus o rejeitaram, embora eles esperassem alguém que viria para salvar. O problema é que eles não sabiam de que o Messias viria os salvar. Os judeus esperavam o que do Messias? Que ele viesse salvar os judeus do jugo romano, que ele viesse estabelecer um reino temporal, um reino terrestre. Mas eles esperavam que o Messias viesse salvar. Então, compreender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação não é suficiente, porque os judeus esperavam que Deus viesse, através do Messias, os salvar com poder e glória e autoridade. Então, o que diz a Bíblia? O que disse o anjo a José acerca de Jesus? Ele viria com poder para salvar de quê? Essa é a pergunta-chave. O Evangelho, as boas novas de Cristo, é o poder para a salvação. Mas salvação de quê? Do jugo romano? De doenças? De crises financeiras? De que Jesus viria salvar o seu povo? Essa é a pergunta-chave. E Mateus capítulo 1, verso 21 nos traz a resposta. O anjo disse a José: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus. E qual é a próxima palavra, irmãos? Pecados. Então Jesus, quando ele veio e ele proclamava as boas novas do reino, e a maioria dos judeus se decepcionaram com a mensagem de Cristo. Por que eles se decepcionaram? Porque eles esperavam salvação do jugo romano. E Jesus veio para salvar do jugo do pecado. Agora, o que isso implica? O que é pecado? 1 de João, capítulo 3, verso 4, o apóstolo escreveu que o pecado é a transgressão de quê? Da lei. Quantos pecaram?
a Bíblia fala que todos pecaram. Romanos capítulo 3, verso 23. Em outras palavras, todos quebraram a lei. Todos nós matamos, se não através de ação, nos pensamentos e nos sentimentos. Adulteramos, talvez não o ato, mas pensamentos e sentimentos. Mentimos, roubamos, desonramos os nossos pais. Transgressão da lei, pecado. Jesus veio nos salvar do pecado. Em outras palavras, o Evangelho do Reino, as boas novas de Cristo, é que Deus tem poder para nos salvar do pecado, ou seja, nos guardar de quebrar a sua lei, nos ajudar a ser obedientes. Mas, como eu disse, nós temos dois evangelhos, e eu vou colocar aqui no quadro para vocês esses dois evangelhos, começando com o evangelho número 1, e nós vamos então analisar o que o primeiro evangelho ensina. Eu queria dizer desde já que, para mim, o evangelho número 1, que eu vou colocar no quadro, não é o evangelho verdadeiro. Eu não acredito nesse evangelho, mas eu quero que vocês compreendam quais são esses dois evangelhos do qual estamos falando, ok? O primeiro evangelho, sua premissa, sendo que o evangelho é o poder de Deus, as boas novas que Deus tem poder para salvar, ou seja, fala do remédio para os nossos problemas, ou podemos dizer o nosso problema, a nossa doença, é a cura. E qual seria então a nossa doença? É o pecado, nós já identificamos isso. Então, para nós compreendermos o Evangelho, a nossa definição do Evangelho vai depender de nossa definição de pecado. O primeiro Evangelho que eu quero apresentar a vocês diz que o pecado é por natureza. Diz que quando o homem nasce, ele já nasce neste mundo um pecador, condenado e separado de Deus. Ele já nasce precisando de perdão pelos seus pecados. E que o homem, ele peca mesmo quando ele está decidindo e escolhendo não pecar. Porque o pecado não é uma decisão ou uma escolha, mas ele está arraigado em nossa carne. Mesmo quando nós nos esforçamos para nos desviarmos da tentação, nós estamos pecando porque o coração do homem já é poluído, e essa poluição é desde o nascimento. Então, com essa premissa ou essa definição do pecado, o próximo passo que esse evangelho então naturalmente vai tomar é de acreditar que Jesus, agora falando do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tomou sobre si uma natureza diferente do ser humano. Ou seja, ele veio como homem, mas um homem diferente. Um homem que não assumiu a mesma natureza de Maria. Ele foi isento da operação da grande lei da hereditariedade. Ou seja, Jesus ele veio com uma carne ou a natureza que Adão possuía antes de sua queda. Por que é necessário adotar essa posição? Porque uma vez que nós definimos pecado como sendo natureza, Jesus jamais poderia então ter a mesma natureza que a nossa. Porque se ele tivesse a mesma natureza que a nossa, ele seria o quê? Um pecador. Então, se nós acreditamos que pecado é por natureza, então naturalmente Jesus precisaria tomar uma natureza completamente distinta e diferente da nossa. Até agora ficou claro? Qual seria então a terceira conclusão? Que a vitória sobre o pecado
não é possível nesta vida, somente quando Jesus voltar. Por quê? Porque nós já nascemos pecadores. A nossa carne já é pecado e nós vamos continuar com essa carne até Jesus voltar. Somente quando ele volta que ele transforma esse corruptível em incorruptibilidade e esse mortal em imortal. Então, nós não temos esperança nesta vida de obter completa vitória sobre o pecado. E o fato de Jesus ter que tomar uma natureza diferente da nossa é a maior prova, sendo que, se ele tomasse a mesma natureza que a nossa, ele mesmo não teria vencido e, portanto, não poderia ter sido o nosso Salvador, nosso substituto. Este é o primeiro evangelho, resumindo. Evangelho número 2, e este, eu já quero dizer, como eu já disse, o evangelho número 1, eu particularmente não creio que é o evangelho bíblico, mas o evangelho número 2, que para mim é o evangelho verdadeiro, eu não coloquei ele como número 2 porque ele é o mais novo, para mim ele é o evangelho eterno. Como é definido o pecado? O pecado é uma escolha, não necessariamente uma ação, porque Jesus mesmo ensinou que não é necessário cometer o ato para pecar. Ele disse que se nós acariciarmos pensamentos impuros para com a pessoa do sexo oposto, nós estamos cometendo adultério no coração. Se nós guardamos rancor, ódio, falamos mal de outras pessoas, nós estamos matando, embora não tiramos a vida do próximo. Então Jesus, ele ensinou que nós podemos pecar na mente. Mas esse segundo evangelho diz que, embora seja na mente, mesmo não sendo uma ação, todo pecado é por escolha. Deus, ele não condena aquele que nunca teve a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Se nós pecamos não por natureza, mas sim por escolha, então é possível Jesus assumir uma natureza caída, ou seja, herdar a natureza de Maria, não ser isento da lei da hereditariedade, mas mesmo assim não pecar. Ou seja, é possível Jesus viver uma vida vitoriosa, mesmo na carne que nós temos. Portanto, ele não é apenas o nosso substituto, mas ele também é o nosso exemplo. Não é apenas a sua morte na cruz do Calvário, que é importante para nós como cristãos, mas também a sua vida de 33 anos, seu exemplo diário, sua comunhão com Deus, sua forma de resistir à tentação. Tudo isso seria então para nós uma esperança, porque ele veio e viveu como eu vim e eu vivo, e portanto eu tenho esperança. Eu posso seguir o seu exemplo. Eu posso me valer do mesmo poder que operou nele para fazer a vontade do Pai, se eu tiver a mesma comunhão, a mesma fé que ele teve em seu Pai. Se isso é verdade, então o terceiro passo, lógico, é que a vitória sobre o pecado é possível hoje. Eu não preciso esperar até Jesus voltar. Eu não preciso esperar até eu ir para o céu para eu vencer as tentações, para eu vencer os pecados que me rodeiam. Eu não preciso esperar para ter uma vida vitoriosa. Se eu tenho lutas com o cigarro, ou com o álcool, ou com relacionamentos ilícitos, se eu não consigo vencer o apetite, se eu não sei tratar a minha esposa bem, se eu não consigo deixar de traí-la, embora eu a amo, e a minha carne é fraca, esse evangelho diz
que é possível, pelo poder de Deus, vencer, não quando Jesus voltar, mas hoje, agora, não precisamos continuar sendo escravos do pecado. Essa é a segunda mensagem do evangelho que nós estamos analisando. 2 evangelhos. Número 1, número 2. Agora, tendo falado tudo isso, seria importante, então, eu apresentar para vocês textos bíblicos, base espiritual, inspirada, para provar que essa segunda definição do Evangelho é verdadeira. Então, vamos falar sobre pecado. Pecado por natureza ou pecado por escolha. Dependendo da nossa definição do pecado, nossa conclusão acerca do remédio vai ser influenciada. Então, aqui nós temos uma pergunta interessante. Peco porque sou pecador ou sou pecador porque peco? Interessante a pergunta, né? Tem que pensar um pouco antes de responder. Peco porque sou pecador ou sou pecador porque peco? Vamos analisar. Quais são as implicações se eu peco porque sou pecador? Se eu peco porque eu sou pecador, ou seja, por eu já ser pecador desde o nascimento, por isso eu peco, então, que esperança eu tenho? Eu não peco porque eu escolhi pecar, eu peco porque a minha carne já carrega o pecado. Então, embora a minha decisão seja a decisão correta, embora eu esteja me esforçando e até buscando forças em Deus para não pecar, eu já estou pecando porque a minha carne está carregando o pecado. O pecado está arraigado em minha natureza. Se eu acredito que eu peco porque sou pecador, é quase como se eu estivesse encontrando um meio de justificar as minhas ações. Eu não consigo ser fiel à minha esposa porque eu sou pecador mesmo. Eu perco a minha paciência com os meus filhos porque assim é a natureza humana. O médico falou que eu não podia comer isso, senão eu vou só piorar a minha situação, minha doença vai só piorar, mas eu não consigo deixar de comer aquilo. Mas eu sou assim mesmo, sou pecador. Não tem jeito. Peco porque sou pecador. Agora deu para entender, né? Agora, sou pecador porque peco. Por que diante de Deus estou culpado? Por que eu estou condenado diante do Rei do Universo? É porque eu nasci neste mundo, embora nunca tenha escolhido nascer, dos pais de quem nasci e no lar onde eu nasci, mas mesmo assim, por nascer, já estou condenado. Ou sou pecador, estou condenado, porque eu escolhi um dia me rebelar contra a vontade de Deus. Agora imagina, Deus, será que ele seria justo condenar alguém que nunca escolheu rebelar-se contra ele? Isso seria justiça? Agora, Deus dando a oportunidade ao ser humano para escolher, e ele mesmo assim escolhendo o caminho do mal, aí Deus é justo. Se ele disser, olha, eu não posso deixar essa pessoa viver no céu. Primeiro, ela não seria feliz. Segundo, eu respeito o livre-arbítrio. Ela está escolhendo a morte, porque o pecado inevitavelmente leva ao sofrimento e à morte. Ou seja, sou pecador porque peco. A minha decisão, as minhas escolhas determinarão o meu destino. Não os meus pais, não a minha hereditariedade, não o lar onde eu nasci, não os traços que eu herdei, não a natureza ou as ferramentas com as quais nasci.
Sou pecador porque peco. Eu decidi me rebelar contra Deus. Ele me revelou sua vontade, me deu oportunidades de viver em harmonia com a luz que Ele me deu, mas eu escolhi o meu próprio caminho. Como filho pródigo, eu não quero mais estar na casa de meu pai. Eu quero desfrutar das coisas que esse mundo me oferece. E então eu me afasto, me separo de Deus, porque o pecado é isso. Ele leva à separação entre o homem e Deus. Como Deus criou o homem? Antes do pecado, como era o homem? Eclesiastes 7:29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Como Deus fez o homem? Reto. Deus, ele não criou o homem para pecar. Deus, ele não criou o homem para se rebelar contra ele. Não é isso que Deus idealizou, mas existe um conceito muito profundo que eu acho que nessa vida nós não vamos compreender com tanta clareza, que é o princípio do livre-arbítrio. Deus, ele não criou robôs. Deus, ele criou seres humanos, agentes livres para escolherem. É impossível amar se nós não temos condições de escolher. E Deus quer um amor verdadeiro. Ele não quer um serviço obrigatório. Ele não tem prazer que suas criaturas se submetem a Ele por força. Então Deus, ele preservou o livre-arbítrio, foi necessário. E com o livre-arbítrio o homem escolheu se rebelar. Ele escolheu tomar uma decisão contrária à vontade de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Foi a escolha de um homem que abriu as portas para todo esse sofrimento, toda essa ruína e desgraça em que nós vivemos neste mundo. Por ele entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou o quê? Assim como Deus não criou o homem para pecar, ele também não criou o homem para morrer. E nós temos dificuldade de aceitar a morte. Quando um parente, uma pessoa querida morre, eu sei que a maioria de vocês já experimentaram isso, e a dor e o sofrimento que a morte nos traz, sabe como deveria ter sido para Adão quando ele viu Caim matar Abel? A dor, e para Adão até pior, porque ele sabia que aquilo estava relacionado com a sua própria escolha. É uma coisa perder um parente amado, é outra coisa perder o familiar que nós amamos quando nós sabemos que é nossa culpa. Nossa decisão levou aquilo. Isso é terrível. Que sofrimento. Mas sabe de uma coisa? Deus não nos criou para aceitar a morte. É por isso que, por mais que nós já passamos pela experiência de perder alguém que é querido para nós, a morte sempre vai trazer sofrimento, porque Deus não criou o homem para isso. E Ele não criou o ser humano para aceitar, se conformar com a morte. Mas como que a morte entrou no mundo? Pelo pecado. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora a pergunta seria aqui, baseado no texto, por favor, vamos olhar para o texto. Por que a morte passou a todos os homens? E aqui nós estamos falando da segunda morte. Por que a morte passou a todos os homens? A Bíblia fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Romanos 3, 23. E o salário do pecado é o quê? A morte. Romanos 6, 23. Agora, todos então estão condenados à morte. A pergunta é a seguinte: estamos nós condenados à morte porque nascemos, somos filhos de Adão e por herança nós já viemos ao mundo condenados? Ou estamos condenados à morte porque nós pecamos? O que diz a Bíblia? O salário do pecado é o quê? Mas a pergunta é, o pecado de quem? O pecado de Adão ou o meu pecado? Sabe, Romanos 5,12 é um dos textos mais complicados para os teólogos. Esse texto divide o mundo religioso e os teólogos, os eruditos, em dois campos. E daí vai, então, dois evangelhos com duas conclusões totalmente diferentes sobre o remédio, a vitória. Dependendo da nossa compreensão desse texto, nós vamos ou aceitar que nessa vida a vitória realmente nunca será uma realidade, será apenas uma fantasia, ou dependendo da nossa compreensão desse texto, nós vamos concluir que sim, embora nós pecamos e estamos condenados à morte, existe uma solução, e essa solução, este remédio, eu posso aplicar à minha vida, nesta vida, antes da volta de Cristo. Eu não preciso continuar como escravo do pecado. Dependendo da nossa compreensão desse texto. Portanto, como por um homem, por Adão, entrou o pecado no mundo, pela escolha de Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também, agora nós temos a consequência do pecado de Adão. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, por quê? Por causa do pecado de Adão ou por causa do meu pecado? Essa é a questão. É o meu pecado que me condena ou é o pecado de Adão? Meus amigos, nós precisamos compreender esse ponto. Olha o que diz no mesmo capítulo, verso 19. A Bíblia diz: por quê? Pela desobediência de um só homem. Quem é esse homem? Adão. Pela desobediência de quem? Adão. Muitos foram feitos o quê? Pecadores. Então, muitos foram feitos pecadores como consequência da desobediência de quem? De Adão. Agora, mais uma vez, eu faço a pergunta. Somos pecadores porque Adão pecou ou porque nós pecamos? Nós precisamos definir, responder essa pergunta baseado no restante do versículo. Se a minha situação é por causa da escolha de Adão, independentemente da minha escolha, então esse mesmo raciocínio precisa ser aplicado ao restante do versículo. Vocês concordam? Seria justo nós fazermos isso? Na última parte do verso fala sobre Jesus, o remédio, o segundo Adão. Veja o que diz. Assim, ou seja, semelhantemente, pela obediência de um. Quem é esse um? Jesus. Pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justos. Aqui está o segredo. Muitos serão feitos justos. Agora a pergunta é: nós somos feitos justos pela obediência de Cristo, independentemente de nossa escolha? Jesus, ele entra em nossa vida. Os resultados da sua vitória são aplicados em nossas vidas, independentemente de nossa escolha?
Em Apocalipse 3:20, interessante, apresenta Jesus batendo na porta do coração. Quem ouvir, abre a porta. Jesus, ele não entra sem permissão, porque ele respeita o quê? O livre-arbítrio. Agora, veja bem, pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Pela vitória de Jesus, se aqueles que escolherem se beneficiarem da vitória de Cristo, fizerem assim, serão feitos justos. Então, não é independente da escolha. Assim também, pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a questão é, nós temos escolha. Nós podemos ser afetados pela derrota de Adão e seguir o seu exemplo, ou nós podemos ser beneficiados pela vitória de Cristo e seguir o seu exemplo. Os irmãos entenderam? Não é independente de escolha. Cristo comprou para nós, na cruz do Calvário, o poder de escolher a quem vamos servir. O nosso destino depende de nossa escolha. Nós não precisamos permanecer escravos. 2 evangelhos. Evangelho número 1. Adão pecou, eu nasci pecador, eu estou destinado à morte. Evangelho número 2. Adão pecou, eu nasci com uma natureza pecaminosa, eu escolhi pecar contra Deus e eu estou destinado à morte. Diferença pequena, mas faz uma grande diferença. O segredo é a escolha. Nós podemos escolher a quem iremos servir. Não há desculpa para o nosso destino. Deus, ele nos comprou uma segunda oportunidade. Caim, que tipo de natureza ele herdou de seu pai? Pecaminosa. Que caráter desenvolveu Caim? Perverso. Agora, Abel. Quem era Abel? Irmão de quem? Caim. Que natureza ele herdou de seu pai? Mas que caráter ele desenvolveu? 1 de João capítulo 3 compara Caim e Abel. Fala que Caim é do maligno. Abel, de Deus. Justo. O que fez a diferença? Deus predestinou um para a salvação e outro para a perdição? Irmãos, Deus não é assim. Essa compreensão da predestinação, eu creio na predestinação, mas não assim. Eu creio que Deus predestinou todos para a salvação. E alguns escolherão se beneficiarem do remédio. Caim e Abel, 2 irmãos, nasceram com a mesma natureza, tiveram a mesma oportunidade, os mesmos benefícios, aprenderam dos mesmos pais, as mesmas circunstâncias. Mas um desenvolveu um caráter perverso, o outro desenvolveu um caráter justo. Não são somente esses, nós temos outros irmãos. Esaú e Jacó, que natureza herdaram de seus pais? Pecaminosa. Agora, Esaú, que caráter foi desenvolvido por ele? Perverso. E Jacó? Nós precisamos compreender a diferença entre natureza e caráter, carne e sangue, ferramentas e escolha. O que nós desenvolvemos ao longo de nossas vidas através de decisões que nós tomamos. Veja bem o que diz em Tiago, capítulo 5, versos 16 e 17, acerca de um homem justo chamado Elias. A oração feita por um justo, falando de seu caráter, pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões
natureza que nós. Nós somos diferentes de Elias? Nós nascemos com as mesmas ferramentas que ele nasceu? Mas a Bíblia fala que Elias foi um homem justo. A sua oração pôde muito em seus efeitos. Elias não teve vantagens. Ele não foi privilegiado de forma que nós também não podemos desfrutar. A diferença foi as escolhas. Nós temos as mesmas paixões que Elias teve. O homem foi transladado, não sofreu a morte, viveu uma vida de justiça, não por seus próprios méritos, não por suas forças. Ele não andava reclamando justiça ou dizendo que ele era perfeito. Ele conhecia as suas limitações e suas fraquezas, mas as tentações que rodeavam esse homem de Deus foram vencidas pela graça e pelo poder de Deus. Ele decidiu viver em conformidade com a vontade de Deus. Natureza não determina o destino. Romanos 8, 6 a 8. Porque a inclinação da carne é forte. É verdade que se nós permitirmos que a nossa carne, nossa natureza vá avante sem ser repelida, certamente nós vamos pecar contra Deus e certamente o fim desse caminho será morte. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por isso Paulo disse: subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo entendeu que essa natureza, se ela não for dominada, ela levará o homem a se rebelar contra Deus. Porque depois da queda, o homem, sem o poder de Deus, jamais poderá o agradar. Salmos 51, verso 5. O rei Davi reconheceu que a natureza do homem foi degradada. Ele disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Agora, mais uma vez, nós temos duas opções. Ou Davi está dizendo que ele nasceu condenado, ou seja, com a condenação do pecado ele nasceu, ou ele está dizendo com a carne do pecado ele nasceu. Mais uma vez, duas opções. Dependendo de nossa definição ou interpretação do texto, nós vamos ter duas conclusões diferentes sobre o remédio. Estamos definindo o problema. Ezequiel 18, 20, o profeta disse que a alma que pecar, essa morrerá. Qual alma vai morrer? Aquela que nascer? Aquela que herdar? Não, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. O filho não é condenado pelo pecado do pai. Nós não somos condenados pelo pecado de Adão. Somos afetados pelo pecado de Adão. Nós nascemos neste mundo com ferramentas inadequadas para servirmos a Deus, mas o Evangelho é as boas novas de que Deus tem poder para salvar do pecado. Não precisamos viver em escravidão. Salmos 119, 5. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Davi compreendeu que se não fosse pelo poder de Deus, ele jamais teria condições de observar os mandamentos do Senhor. Lembra o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação, salvar dos pecados. Os pecados são a transgressão da lei. Então, Davi aqui reconhece que sem Deus, ele jamais vai poder observar os mandamentos do Senhor. Seus caminhos
não são dirigidos ou inclinados a obedecer. Você já se sentiu assim? Você até já falou, Senhor, mas eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, mas eu não consigo. Meus irmãos, nós não precisamos continuar nessa condição. Eu tenho boas notícias para vocês. Deus tem poder para salvar dos pecados. Provérbios 29:15. Para quem tem filhos, olha, netos, sobrinhos, ou um dia vai ter filhos, você precisa entender a natureza do homem. Salomão, ele foi muito claro quanto a isso. Ele conheceu a natureza do homem. Ele disse, dando uma advertência às mães, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Educa a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Mas a criança precisa ser educada, porque naturalmente ela vai buscar aquilo que não é bom, porque ela nasceu com caminhos não dirigidos a observar os mandamentos de Deus. Ela precisa de ser repreendida, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser educada, ela precisa de uma educação especial, uma educação que, se não fosse pelo pecado de Adão e Eva, as crianças jamais precisariam receber dos pais. A educação dos filhos seria muito mais fácil se Adão e Eva não tivessem pecado. O que vocês acham? Não é verdade? Mas a realidade é que nós vivemos em um mundo de pecado, as circunstâncias ao nosso redor não cooperam, e a natureza que as nossas crianças já herdam dos pais também não cooperam, não contribuem. E os traços de caráter por cima disso, que elas herdam, todos esses fatores fazem com que a educação dos filhos seja uma obra extremamente crucial. Atos 17:30, falando agora sobre condenação, voltando àquela questão, a criança, ela é pecadora já desde o nascimento, Deus a condena, ela precisa de ser batizada, porque senão ela morre e ela vai para o inferno, porque ela já nasce condenada por Deus. Nós acreditamos nisso, que já é necessário o batismo desde o nascimento. A Bíblia fala em Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da, qual é a próxima palavra? Ignorância. Como que Deus considera a ignorância? Aí eu faço a pergunta, olha para uma criança de 1 ano de idade. Ignorância, ela não é condenada por Deus. Ela precisa de um Salvador? Sim, porque se não for pelo poder do Salvador para ajudá-la a viver, quando ela chegar à idade de tomar decisões em harmonia com a vontade de Deus, ela vai escolher o caminho da rebelião e vai terminar no caminho da perdição. Mas Deus, ele não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Quando que é necessário arrependimento? Quando vem à luz os tempos da ignorância, Deus passa por alto. Veja esse texto, falando de pecado, Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, ele faz o quê? Comete pecado. Agora, mais uma vez, a criança de 6 meses, ela sabe fazer o bem? Outro texto, João 9,41. Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis o quê? O que ele quis dizer com cegueira nesse texto? Está falando de cego no que diz respeito a ver literalmente? Está falando de cegueira espiritual.
ignorância, olhos fechados, não conseguem entender a vontade de Deus. Se esse fosse o caso, não teríeis o quê? Pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado o quê? Permanece. Agora vem a culpa, porque a luz veio e você escolheu continuar nas trevas. João 15, 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem o quê? Desculpa do seu pecado. Ignorância. Deus, ele é justo. Ele leva em consideração a luz que nós temos. Por isso, Jesus disse em João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O que trouxe a condenação? A luz veio. O que é luz? Conhecimento da vontade de Deus. Veio. E os homens fizeram o quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Isso traz o quê? Condenação. Lucas 12, 48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Nossa prestação de contas diante do tribunal de Deus tem a ver, ou vai ser determinado, pela quantidade de luz que nós recebemos dele. Agora, uma criança, um bebê recém-nascido, ele precisa de prestar contas com Deus no que diz respeito ao quê? Senhor, me desculpa, eu nasci com uma natureza caída. Deus, ele não vê dessa forma, irmãos. A condenação vem quando a luz vem e a luz é rejeitada. Deuteronômio 1,39. Quem conhece a história? Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo de Deus do Egito, dirigi-los, conduzi-los à terra prometida. Agora, dos adultos que saíram do Egito, naquela geração, quantos entraram na terra de Canaã? 2. Isso é uma advertência para nós. Que pequena minoria conseguiu alcançar a terra prometida. E Canaã representa o céu. O Egito representa o mundo. Moisés é um tipo de Cristo conduzindo o povo. Só 2 adultos. Agora, foram só 2 pessoas? Quem mais entrou depois de Josué e Caleb? Dentre aqueles que estavam juntos com Moisés? A próxima geração, os filhos, as crianças. Por que as crianças entraram? Por que as crianças não sofreram as consequências da rebelião dos pais? Aqui a Bíblia fala, notem bem, em Deuteronômio 1,39. E vossos meninos, Moisés falando àquela geração, de quem dissestes, por presas serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. O que fez a diferença para os meninos, as crianças? Por que eles puderam entrar? Porque não conhecem nem o bem, nem o mal. Os irmãos estão compreendendo a questão de condenação? Quem está condenado diante de Deus? Os que têm luz. Deus revela, como ele revelou para Adão e Eva. Adão e Eva, não coma dessa árvore. O próprio ato de comer um fruto não é um ato pecaminoso. Não é o ato em si, mas é saber a vontade de Deus e transgredir. Lembra do homem, o nome dele era Uzá, ele tocou em um móvel. Lembra?
a Arca da Aliança. O que aconteceu com ele? Agora, tocar em um móvel não é um pecado? Esse ato em si não é ruim? Mas é saber que Deus pede uma coisa e eu faço exatamente o contrário. Isso é rebelião, isso traz condenação. Nadab e Abiú, vocês conhecem a história? Por que eles morreram de forma tão drástica? O que trouxe condenação? O ato deles em si não era um ato pecaminoso, mas a questão foi saber, conhecer e fazer o contrário do que Deus pede. Rebelião. Deus, ele castiga a rebelião. A humanidade de Jesus. Esse será o nosso próximo tópico. É possível viver sem pecar? É possível, pela graça de Deus, vencer todos os pecados antes da volta de Cristo? Essas são algumas das perguntas que nós vamos analisar. Primeiro capítulo de João, João capítulo 1, o primeiro versículo, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nós estamos falando do Senhor Jesus. Ele estava com Deus no princípio e ele era Deus. Continuando agora no verso 14, falando desse verbo que no princípio estava com Deus e era Deus. E esse princípio para nós é algo misterioso, porque Deus ele não teve princípio, ele não passou a existir. Nós tivemos um princípio e passamos a existir. Ele sempre existiu. Deus é eterno. Assim como nós podemos olhar para o futuro e vermos a eternidade que não terá fim, Deus ele vê o passado e não houve começo. Isso para nós é algo misterioso. Mas no verso 14, falando desse verbo, Jesus diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, o apóstolo falando, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a Bíblia fala que Jesus estava com Deus no princípio, era Deus, e que Jesus, o Verbo, o Filho eterno de Deus, se fez carne, se tornou homem. Agora, o que nós vamos estudar nessa sessão é que tipo de carne Jesus tomou sobre si, que tipo de natureza ele herdou, como que ele viveu. Será que ele é apenas o nosso substituto, ou seja, ele que morreu por nós, pagando a dívida dos nossos pecados? Será que também, além de ser o nosso substituto, ele é o nosso exemplo? E a vida que ele viveu e a vitória que ele alcançou também pode ser nossa vida e nossa vida. Eu convido os irmãos a abrirem mais um texto. 1 Timóteo 3,16, Paulo escreveu, e, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Qual é esse mistério da piedade? Deus se manifestou em quê? Em carne. Nós lemos sobre isso em João capítulo 1. Aqui Paulo diz que é um mistério. Deus se fazer carne. Outro texto, Filipenses capítulo 2. E nós vamos ver agora o versículo 6 e 7. Que, falando de Jesus, sendo em forma de Deus, confirmando o que João falou, Jesus era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, falando de Jesus, verso 7, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. Jesus esvaziou-se a si mesmo.
aquele que é Deus, tomou sobre si a nossa natureza, a nossa carne humana, se fez homem, semelhante aos seus irmãos, aqueles a que ele veio salvar. Um mistério. E a Bíblia fala algo sobre mistérios em Deuteronômio capítulo 29. Mais uma vez eu convido aos irmãos a abrirem comigo em Deuteronômio 29, 29. Eu queria estabelecer esse princípio antes de nós entrarmos em um terreno sagrado, ao falarmos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos temas mais importantes da Bíblia, a encarnação. Mas também é um tema que, para a mente finita, é algo que não será compreendido em toda a sua plenitude. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor. Porém, as reveladas nos pertencem a quem? A nós e a nossos filhos para sempre. Então, nós vamos estudar aquilo que é revelado. Vamos buscar nos limitar à linguagem dos autores bíblicos acerca da humanidade de Jesus. Vamos procurar evitar termos teológicos, embora às vezes sejam úteis, mas existem muitos argumentos, muito debate sobre a humanidade de Cristo e muitas vezes o problema é que nós tentamos entrar em um terreno que Deus não quis que nós entrássemos. Nós tentamos explicar um mistério de forma que Deus não claramente revelou a nós e aos nossos filhos. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Romanos 1, 3, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz acerca de seu filho, Jesus, que nasceu da descendência de quem? Davi, segundo o quê? A carne. Uma coisa é certa. Jesus, ele nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Ele nasceu de Maria. Embora seu nascimento fosse miraculoso, ele herdou carne. Ele tomou sobre si uma natureza, carne humana. Agora, em Romanos capítulo 8, o mesmo livro, verso 3, o apóstolo Paulo vai explicar que tipo de carne Jesus tomou sobre si. Romanos 8, 3. Deus enviando seu Filho em semelhança da carne de quê? Do pecado. Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Que tipo de carne? Carne do pecado. E pelo pecado, condenou o pecado em quê? Na carne. Que carne? Carne do pecado. A palavra semelhança aqui, ao lermos as palavras de Paulo e os escritos de Paulo, nós temos que compreender que a ênfase do apóstolo não é a dessemelhança de Cristo ao homem, mas a semelhança, ok? A palavra semelhança é semelhança, não dessemelhante, ok? Ou dessemelhança. Hebreus 2,14, o apóstolo Paulo se aprofunda mais no assunto. Ele diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue. Agora, que tipo de carne e sangue nós herdamos de nossos pais? Carne do pecado. Uma natureza caída. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou, e qual é a próxima palavra? Das mesmas coisas. Agora, mais uma vez, quando nós lermos Paulo, quando vemos a palavra mesmas, não estamos falando de opostas. A palavra mesmas
significa mesmas, ok? Não opostas. Ele não participou de coisas opostas no que diz respeito a carne e sangue. Ele também participou das mesmas coisas, ou seja, carne do pecado. Hebreus 2,16. Porque, na verdade, ele, Jesus, não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de quem? Abraão, que foi pai de Davi, ou seja, Davi veio da descendência de Abraão. Hebreus 2,17. Porque Jesus veio com essa carne igual ao dos filhos, ao dos irmãos que ele veio salvar. Por isso, por essa razão, convinha, ou seja, era necessário que em tudo, quantas coisas? Tudo. Mais uma vez, a palavra tudo para Paulo significa tudo, não algumas coisas ou a maioria das coisas, mas em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para quê? Por que Jesus veio da descendência de Davi, tomou sobre si a carne do pecado? Para quê? Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para ser o quê? Misericordioso e fiel sumo sacerdote. Para Jesus ser um intercessor justo, fiel e ao mesmo tempo misericordioso, ele precisaria poder se identificar com a raça humana. Ele é Deus e ele se tornou homem. Então, ao interceder entre Deus e o homem, ele se identifica com ambos os lados. Deus está tentando reconciliar o mundo a Deus. O pecado fez separação entre o homem e Deus. Jesus se fez homem para salvar, para reconciliar e para ser um fiel e misericordioso sumo sacerdote. Jesus em tudo foi feito semelhante aos irmãos, para ele poder se identificar com os irmãos. Abram as Bíblias em Hebreus 4, por exemplo. Hebreus 4:14. Estamos respondendo a pergunta: por que Jesus assumiu a natureza do homem? Por que ele veio na semelhança da carne do pecado? Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, ao considerarmos Jesus, nós podemos continuar avante, olhando para o futuro com esperança. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem o quê? Sem pecado. Jesus foi tentado como nós somos tentados. Ele compreende as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos desafios. E a nossa esperança, o que nos traz ânimo, é saber que, embora ele passasse pelas mesmas lutas pelas quais eu passo, ele não pecou. Ele assumiu a natureza humana, tomou sobre si as nossas enfermidades, diz Isaías 53. Mesmo assim, não pecou, sem pecado. Verso 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, força, poder, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E quando somos tentados, esse é o tempo oportuno de nos achegarmos ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar poder, ajuda,
força de Deus para vencer as tentações. A Bíblia fala em João 5,19, de Jesus, o nosso Salvador, que veio assumindo a natureza humana, na carne do pecado, tomando sobre si as nossas enfermidades. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Agora, quem criou os céus e a terra? Vocês sabiam que no livro de Colossenses, capítulo 1, a Bíblia ensina que Jesus é o Criador? João, capítulo 1, também fala que ele criou todas as coisas. Agora, Jesus, Deus, o Filho eterno, Criador, não somente desse mundo, não somente do homem, mas dos anjos. Como que ele poderia dizer que ele não pode fazer por si mesmo coisa alguma? Com certeza, aqui Jesus estava se referindo à sua natureza humana. Lembra que nós lemos em Filipenses 2 que ele esvaziou-se a si mesmo. Quando Jesus nasceu neste mundo, da descendência de Davi, de Maria, Jesus velou sua divindade. Ele não usou o seu poder divino para se beneficiar. Ele viveu como todos os homens têm que viver, para dar um exemplo, para mostrar o que é possível. O homem, o esforço humano, unido com Deus, o poder divino, o que é possível ser alcançado. Jesus disse: eu não posso por mim mesmo fazer coisa alguma. João 5,30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. 2 vezes ele fala a mesma coisa. João 6,57, como viveu Jesus? Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Quem enviou Jesus? O Pai. E como Jesus vivia? Ele dependia de quem? De sua própria divindade? Do seu próprio poder criador? Seu próprio poder divino? Ele dependia de quem? Eu vivo pelo Pai. Assim, a palavra assim, mais uma vez, ele vai fazer uma comparação. Assim, quem de mim se alimenta também viverá de mim. Jesus outra vez disse, em outra ocasião, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como um Pai enviou Jesus e ele vivia pelo Pai, aquele que dele, Jesus, se alimenta, também viverá dele. Jesus tinha comunhão com o Pai. Esse era o segredo de sua vida vitoriosa. Esse era o segredo dele poder viver uma vida vitoriosa, sem pecado, vencendo as tentações do inimigo. João 14,10, Jesus disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Os próprios milagres de Cristo eram operados pelo poder do Pai. Se você estudar a vida de Jesus em comparação com o profeta Eliseu ou com os apóstolos depois do dia de Pentecostes, vocês verão que os mesmos milagres que Jesus operou pelo poder do Pai, os apóstolos, pelo poder de Cristo, foram capazes de operar. Agora, o maior milagre não é ressuscitar os mortos, não é curar os enfermos, não é fazer um homem andar sobre as águas, é transformar o caráter, é mudar e purificar o coração. E esse é o milagre que Deus quer operar na vida de cada um de seus filhos. Amém. E assim como Jesus foi capaz de vencer pelo poder do Pai,
Sua humanidade tornou a oração uma necessidade, assim como ele se alimentava da palavra de Deus e quando era tentado respondia o inimigo com está escrito. Assim diz o Senhor, pela palavra de Deus, nós podemos, através da comunhão com Ele, o nosso Salvador, através da oração, o estudo da palavra, uma vida de serviço abnegado e desinteressado pelos outros, nós podemos seguir o exemplo do nosso Salvador. Nós precisamos entender, mais uma vez, a diferença entre natureza e caráter. Muitas vezes, quando falamos sobre Jesus, tendo assumido a natureza do homem, a natureza caída, a carne do pecado, muitos confundem e começam a levantar questões, dizendo, mas você então está dizendo que Jesus pecou? Não, a Bíblia não fala que Jesus pecou. Diz o contrário, Jesus não pecou. Ele teve vitória, ele venceu o mundo. Mas existe uma diferença entre assumir uma natureza caída e pecar. Voltando àquela questão, o que é pecado? Pecamos por natureza ou pecamos por escolha? Lembra que eu disse? O que nós decidirmos acerca do pecado, nossa posição, nossa definição, essa premissa vai determinar a nossa conclusão, onde nós vamos chegar e nossa compreensão final do Evangelho. Agora vocês vão ver na prática como a nossa definição de pecado vai influenciar os outros pontos. Natureza é herdada. Todos nós herdamos, nós não escolhemos, nós não decidimos nascer neste mundo. Talvez se tivéssemos escolha, nós íamos decidir nascer em outro mundo que não caiu como o nosso caiu. Mas aqui estamos. Não temos escolha. Mas caráter nós não herdamos, nós desenvolvemos. Natureza será transformada na glorificação. O apóstolo Paulo fala, este mortal será revestido de quê? Imortalidade. E esse corrupto será revestido de quê? Incorruptibilidade. Na glorificação, quando Jesus voltar, a nossa natureza será transformada. Agora, por sua vez, caráter transformado na santificação. Nessa vida. Jesus disse, eu vos enviarei outro Consolador. E este Consolador iria transformar a vida daqueles que permitissem. Jesus habitaria no coração dos crentes pela fé, através do seu Espírito. Jesus quer entrar no coração, ele está à porta batendo. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas quem? Cristo vive em mim. Santificação, o caráter transformado nesta vida. Natureza não depende de escolha, todos nós nascemos com essa natureza, independente de nossa escolha, mas agora o caráter depende de escolha. As decisões que nós tomamos no dia a dia vai determinar que tipo de caráter estamos desenvolvendo. Se Deus traz luz, eu tenho compreensão de sua vontade e a rejeito, o meu caráter vai endurecendo. Cada decisão tomada em que eu digo não para Jesus e sim para a tentação, o meu caráter está sendo desenvolvido. E foi nesse sentido que Jesus foi diferente dos homens. O caráter. Jesus nunca escolheu o pecado. Sempre quando o seu desejo estava em conflito com a vontade do Pai, Jesus dizia, não seja feita a minha vontade, mas a de quem? Quando Jesus estava no deserto, e Satanás disse, transforme a pedra em pão. Vocês não acham que Jesus sentia fome? Vocês acham que a Bíblia está brincando quando ela fala que Jesus em tudo foi tentado como nós?
A diferença não foi que Jesus nunca foi tentado, que ele não precisou lutar. A diferença foi na decisão, na escolha. Jesus resistiu, porque a vida de comunhão com o Pai que ele levava, esse foi o segredo de sua vitória, não sua natureza. Então, se Jesus assumiu a natureza que eu herdei dos meus pais, se ele precisou vencer com as mesmas ferramentas que eu tenho, que eu herdei, então a conclusão lógica é que se Jesus venceu, eu posso vencer da mesma forma. A Bíblia fala, vamos abrir, em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. E vamos ver se a Bíblia confirma esse princípio de Jesus ser nosso exemplo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. O apóstolo escreve: porque para isto sois chamados, falando aos cristãos, pois também Cristo padeceu, sofreu por nós, deixando-nos o quê? Jesus foi o meu exemplo. Eu posso seguir suas pegadas? A Bíblia fala, verso 21, continuando, para que sigais as suas pisadas. Verso 22, o qual, falando de Jesus, não fez o quê? Não cometeu pecado, nem em sua boca se achou engano. Verso 23, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Quando Jesus foi maltratado, qual foi sua reação? Quando ele foi acusado falsamente, como ele reagiu? Quando Jesus foi maltratado, quando Jesus estava na cruz, qual foi sua atitude para com os seus inimigos? Pai, perdoa-os. É nesse contexto que a Bíblia fala que Jesus é o nosso exemplo. Se existe uma tentação que eu vejo que é difícil os seres humanos vencerem, é aquela que diz respeito a amar os inimigos. Tratar as pessoas não como elas merecem ser tratadas, mas como Jesus as trataria. A sua natureza humana não vai permitir você amar o seu inimigo. Você, por si mesmo, não tem condições. Somente o poder de Cristo trabalhando em sua vida. Amém. Mas a Bíblia fala que aquilo que para os homens é impossível, para Deus é possível. Jesus não somente venceu por mim, mas ele quer vencer em mim. Vocês entendem a diferença? Jesus não conquistou somente no meu lugar, mas ele conquistou para provar que o seu poder, trabalhando no meu coração, pode trazer vitória. Eu posso amar o meu inimigo, não por minhas próprias forças. Se depender de mim, eu vou injuriar, eu vou retaliar, eu vou reivindicar, eu vou me defender, eu vou reclamar os meus direitos. Mas se o eu estiver morto, já não vive mais eu, mas Cristo vive onde? Em mim. Não é um conceito abstrato. O Evangelho não é apenas eu acreditar que Jesus morreu. É Jesus, sua vida em mim. É uma transformação de vida. Não é apenas um consentimento teórico que 2000 anos atrás Jesus morreu no meu lugar. Se o Evangelho é só isso, não é boas novas, porque eu continuo do mesmo jeito, mas é uma mudança de vida. Isso é o Evangelho. Vamos falar então sobre vitória.
Olha para essa imagem. Aqui nós temos um homem. Ele representa o pecador. E ele está vestido com vestes sujas, imundas. Isso representa o seu caráter rebelde. Isso representa os seus pecados. E agora nós temos outra roupa que representa a justiça, o caráter de Cristo. Eu quero que vocês olhem bem para essa imagem. Aqui nós temos uma falsa representação do Evangelho. Jesus, ele não quer cobrir a minha injustiça. Ele quer fazer uma troca. Você é impaciente, você retalha. Então, aqui está a minha paciência. Me dá a sua impaciência. Você tem um temperamento que não representa o meu caráter, o meu reino. Você é meio rude, meio orgulhoso. Aqui está a minha humildade. Me dá o seu orgulho. Mas o evangelho popular hoje diz o seguinte: aqui está o meu orgulho. Aqui está o meu egoísmo. Eu vou continuar com o meu orgulho, eu vou continuar com o meu egoísmo, eu vou continuar com o meu mundanismo, eu vou continuar com os meus hábitos pecaminosos. E Cristo vai cobrir esse pecado com sua justiça. E agora Deus vai olhar para mim e Ele vai olhar para Jesus. Embora eu continue na minha rebelião, eu continuo orgulhoso, eu continuo egoísta, eu continuo amando as coisas desse mundo, eu continuo com o meu temperamento, eu continuo sem domínio próprio. Mas agora Jesus vai cobrir. E agora Deus vai olhar, e Ele não vai olhar mais para mim, mas Ele vai olhar para Cristo. E eu continuo então nos meus pecados. Esse não é o Evangelho. Sim, é verdade, Jesus perdoa. E Ele cobre, mas não com o objetivo de eu permanecer nos meus pecados, amigos. É com o objetivo dele tirar, para ele arrancar. A Bíblia fala que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele quer fazer uma troca. Aqui está a minha paciência, me dá a sua impaciência. Ele quer que os seus seguidores vivem como ele viveu. Isso é o Evangelho, boas novas. Você não precisa continuar batendo na sua esposa. Você não precisa continuar perdendo a paciência com os filhos. Você não precisa continuar no adultério. Você não precisa continuar fumando, bebendo. Você não precisa continuar um escravo de hábitos pecaminosos. Você não precisa continuar escravo das suas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Você pode ser nova criatura. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, o quê? Passaram. Você não fica com as coisas velhas e agora Jesus vai desconsiderar a sua conduta porque você tem um consentimento teórico que ele morreu? Isso não é o Evangelho. A Bíblia fala em 2 de Coríntios 2,14, graças a Deus, que sempre nos faz o quê? Triunfar em Cristo. A vida do cristão não é derrotas, é triunfos. 1 de Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória. Romanos 8, 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Hebreus 12, 1 e 2, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixemos o pecado.
Se tem dúvida quanto àquele homem que tinha as vestes imundas, é só procurar no livro de Zacarias, capítulo 3. Lá você vê a história de Josué, que tinha as vestes imundas, e vem o anjo, e ele toma as vestes imundas e o cobre com as vestes puras, limpas, que representam a justiça de Cristo. Hebreus 12, 1 e 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é por nossas próprias forças, não é pelos próprios méritos do ser humano, é olhando para Jesus. Vocês lembram de Pedro? Andou sobre as águas. Quantos lembram da história? É possível o homem andar sobre as águas? Humanamente falando, fisicamente, se coloca o pé nas águas, o que acontece? Afunda. Mas Pedro foi capaz de fazer aquilo que, humanamente falando, era impossível. E enquanto ele manteve os olhos em Cristo, ele fez o quê? Ele andou sobre as águas. Se Deus é capaz de fazer Pedro andar sobre as águas, será que ele não consegue ajudar alguém a vencer o hábito de fumar? Será que o cigarro é mais poderoso que Deus? O Deus dos céus, o Deus criador, o Deus mantenedor do universo, o Deus todo-poderoso? Se Deus foi capaz de revelar a Daniel o sonho de Nabucodonosor, ele não consegue dar ao alcoólatra vitória sobre o álcool? Será que nós chegamos à conclusão que Deus não é mais poderoso que o pecado? 2 de Pedro 1, 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, as promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós podemos escapar da corrupção. Boas novas. João 8:11. Boas novas para a mulher pega em adultério. Vai-te e não peques mais. Jesus não apenas disse, você está perdoada. Daqui em diante não se preocupe, porque enquanto você tiver fé em mim, você estará bem com Deus. Se ela continuasse tendo fé em Cristo, ela iria fazer o quê? Não continuar pecando. Já pensou? Pedir perdão a Deus por algo que você já tem intenção de continuar fazendo? Isso é hipocrisia. Quando nós pedimos perdão a Deus, é porque, se é sincera a confissão, Deus já está operando em nós, Deus já está colocando em nós um ódio pelo pecado, Ele já está querendo nos afastar daquelas práticas. Isso já é uma evidência que Ele está operando. E agora é só continuar cooperando e cooperando com Ele, que Ele continuará trabalhando. Romanos 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós. Não precisamos continuar escravos. Continuando. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Amém. 2 de Coríntios 7:1. Amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação
no temor de Deus. É possível o homem viver sem pecar? Que pergunta controversa, que pergunta polêmica. O texto mais simples que eu posso dar, Mateus 19, 26. Aos homens é isso impossível, mas a Deus, e qual é a próxima palavra? Tudo é possível. Se Jesus ressuscitou Lázaro, ele pode me dar poder. Se ele curou o leproso, ele pode me dar o poder. Se ele multiplicou os pães e os peixes, se Pedro andou sobre as águas, não importa qual seja a minha luta, não importa qual seja a minha tentação, ele pode me ajudar. Amém. Toda honra, toda glória vai a ele. E nenhum que alcança a vitória reclama perfeição. Se alguém estiver andando reclamando santidade, esse é o primeiro sinal que já demonstra que ele não está sendo guiado por Deus. Jó, que Deus considerou um homem perfeito, disse de si mesmo, no livro de Jó, capítulo 9, ainda que fosses perfeito, não saberia minha alma. Enoque andou com Deus, mas ele não andava dizendo, todo mundo, eu ando com Deus, eu sou santo, eu sou puro, eu sou perfeito. Não, a vida de Enoque falava, mas não suas palavras. Sua conduta, seu exemplo falava, revelava a comunhão que ele tinha com Deus. Jeremias 32, 17. Ó Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Existe algo que é muito difícil para Deus? Se nós não conseguimos vencer, não é porque Deus não está dando poder, é porque nós estamos falhando em alguma coisa. Talvez nós amamos demais o nosso pecado e no fundo, não queremos deixá-lo. Ou talvez nós não estamos cooperando. Sabe que às vezes nós não cooperamos? Por exemplo, se eu quero deixar de fumar ou beber, eu tenho que me afastar daqueles que vão me tentar. Se eu estou sendo atraído por uma mulher, eu tenho que procurar evitá-la se ela não é minha esposa. Agora, às vezes, nós nos colocamos no terreno de Satanás e ficamos orando, pedindo a Deus que Ele nos concede vitória. Não, nós precisamos cooperar. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer. Jesus, Ele transformou a água em vinho. Mas os homens colocaram a água dentro dos vasos. O que o homem podia fazer, Jesus não fez. O homem não podia ressuscitar Lázaro, mas o homem podia remover a pedra. E aquilo que o homem pode fazer, Jesus não fará. Mas aquilo que é impossível ao homem, Deus não somente quer fazer, mas Ele vai fazer. Amém. A vitória é possível. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não fazer o quê? Pecar contra ti. Agora, se eu só assisto novela, se eu tenho mais prazer em assistir um jogo de futebol do que estudar a palavra de Deus, se eu estou enchendo a minha mente de tudo que não presta, se eu como tudo aquilo que prejudica o corpo e, consequentemente, a mente, como posso eu esperar que Deus vai operar na minha vida uma transformação? Deus respeita o livre-arbítrio. Ele não vai mudar ninguém que não quer ser mudado. Ele não vai usar uma vara de mágica para transformar ninguém. Quando Jesus voltar, o caráter está formado. O que nós somos hoje, nós seremos no céu. Nós precisamos cooperar. Como que Jesus venceu? Ele escondeu a palavra de Deus no coração. Eu vou te dizer uma coisa. Memorizar a Bíblia é uma ferramenta poderosa para vencer o pecado. Por exemplo,
Você memoriza 1 Coríntios 9, 27, onde o apóstolo Paulo diz: subjugo o meu corpo. Aí você, marido, pai de família, é tentado a cometer adultério. E Deus traz à memória: subjugo o meu corpo. Isso é poder. Deus opera, Deus fortalece a mente. Mas agora, se eu estou enchendo a mente de filmes de violência, de imoralidade, onde o adultério e o homossexualismo é promovido direto, sem escrúpulo, como posso eu esperar, na hora da tentação, vencer? Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Salmo 119, 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Essa é a oração de Davi. Vocês sabem que Davi, ele caiu no pecado. Ele adulterou com uma mulher que não era sua esposa. Urias era um soldado fiel. Além de tomar uma mulher que não era dele, ele ainda coloca o homem inocente na frente da batalha para morrer. Davi entende o que significa vigiar. Ordena os meus passos na tua palavra. Um momento desprevenido é o suficiente para Satanás se aproveitar e causar a queda do homem. 1 de João 2:1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se pecar, há um advogado no céu. Amém. Há perdão. Não fique caído, derrotado, lamentando a sua queda, não. Levante e rápido. Deus é misericordioso. Ele perdoa. Ele dá uma nova chance. Mas agora, abusar da graça de Cristo. Começar a achar que não precisamos nos esforçar, porque se eu cair mesmo, Ele vai me perdoar. Então, a sua graça é uma licença para viver de acordo com a minha vontade, continuar nos meus pecados. 1 de João 2:1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E aí ele diz, se pecar. Ele não diz quando pecar. Ele diz, se pecar, tem um advogado. Você entende a diferença, né? João não estava dizendo, olha, o pecado é inevitável. Então, quando pecar, fica sabendo que já tem um advogado. Não. Meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Por que no Antigo Testamento o pecador trazia um animal, uma oferta? Deus não se agrada com a morte de animais inocentes. Por quê? Porque ao matar um animal, depois de confessar os pecados, aquela experiência ia operar nele um ódio pelo pecado. Ele ia ter uma compreensão melhor de que o pecado causa morte, sofrimento e dor a Deus e ao próximo. E ele então iria, pela graça de Deus, através daquela experiência, cada vez que ele matava um animal, ia desenvolvendo ódio, ao ponto dele não querer mais pecar. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós deveríamos desenvolver ódio pelo pecado. Mas o evangelho popular hoje ensina as pessoas a olharem para Jesus na cruz como motivo de celebrar. Jesus morreu. Agora podemos viver despreocupados. Se pecarmos, não tem problema, porque nós temos um advogado. Jesus morreu por nós. Boas novas. Agora eu estou livre da condenação. Independentemente de minha conduta, de minha postura, se eu aceito teoricamente, intelectualmente, que Jesus morreu por mim, eu estou livre, salvo. Não, irmãos. Olhar para Jesus na cruz e reconhecer que
a razão pela qual ele precisou sofrer foi por causa do pecado, nós deveríamos dizer: quando eu perco a paciência, quando eu caio no adultério, quando eu falo mal do próximo, quando eu falo uma mentira, eu estou crucificando Cristo de novo. Se nós olharmos para a cruz, reconhecendo que o que fez com que Jesus morresse foi o pecado, nós iríamos, pela graça de Deus, o Espírito Santo trabalhando no coração, desenvolver um ódio pelo pecado. Judas 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Jesus é poderoso para nos guardar. Boas novas. Ele não quer apenas nos perdoar. Ele quer nos transformar. Quem não quer que a dívida seja paga? Isso aí é incontestável. Ninguém vai rejeitar isso. Mas agora, parar de acumular dívida, aprender a viver de tal forma que não venhamos a trazer mais prejuízo, aí é outra história. As boas novas do Evangelho. Jesus perdoa o passado e dá poder para o futuro. A graça de Cristo não é uma licença para pecar. A graça de Cristo não é igual às indulgências que eram vendidas durante a Idade Média, que ao pagar, agora eu tinha a graça de Cristo e mesmo para pecados futuros eu posso comprar a graça de Deus e essa graça vai então me perdoar. A graça de Cristo não é isso. A graça de Cristo é poder para obedecer. Apocalipse capítulo 14, versos 5 e 12. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Deus vai ter um povo nos últimos dias, que vai representá-lo, que vai viver para a sua honra e glória. E ele vai poder dizer: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Boas novas. Não precisamos continuar escravos. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Termina aí? E fazer o que mais? E nos purificar de toda injustiça. Em Salmo 51, Davi, ele expressa os sentimentos do seu arrependimento. Foi profundo, depois de sua queda com Betseba. Mas no versículo 10, depois de pedir perdão, misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoe a minha transgressão. Mas no verso 10, ele diz: cria em mim um puro coração, renova em mim um espírito reto, restaura em mim a alegria da salvação. José, ele era um jovem. A mulher de Potifar certamente era uma mulher bonita, mas em meio de uma tentação terrível, ele fugiu. Como posso eu fazer isso com Potifar? E como posso eu pecar contra Deus? José preferiu morrer do que pecar. Os 3 jovens
em Daniel capítulo 3, a estátua de Nabucodonosor, se eles não adorassem, se não ajoelhassem, fornalha de fogo, eles disseram: Senhor Nabucodonosor, fique sabendo que o nosso Deus, ele pode nos livrar da fornalha de fogo. Mas mesmo se ele não nos livrar, nós não adoraremos a sua imagem. Preferiram morrer do que pecar. João Batista na prisão. Ele poderia ter começado a duvidar. Jesus realmente não é o Messias, porque senão ele teria me livrado. Ele poderia ter começado a murmurar e reclamar e amaldiçoar o nome de Deus. Não. Ele morreu com integridade. Aceitou a vontade de Deus. Preferiu morrer em silêncio do que pecar contra Deus. Aqueles que apreciam o que Jesus fez na cruz do Calvário não vão querer usar a graça de Cristo como licença para pecar. Hebreus 10, 26 diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu dou graças a Deus que essa mensagem me alcançou quando jovem. Passei por várias experiências muito lamentáveis no mundo. E ainda tenho as minhas lutas, porque Paulo diz que nós temos que morrer cada dia. Não é uma vez e agora estou salvo para sempre. Agora eu estou livre de batalhar. Não. Mas eu agradeço a Deus, porque não existe um caminho melhor para um jovem do que servir a Deus. Não existe uma vida melhor do que viver por Cristo. Viver neste mundo, desfrutando dos prazeres dessa vida, escravos de Satanás, sem poder exercer o livre-arbítrio, porque ele não dá o livre-arbítrio. Hoje eu não estou preso a nenhuma igreja, a Cristo. Se eu quiser, eu posso sair dos caminhos do Senhor. Agora eu vou dizer uma coisa: quando eu tentei sair dos caminhos de Satanás, eu tentei, não tinha condições. Eu estava preso. Realmente é uma prisão. Mas eu agradeço a Deus por esta mensagem, este evangelho eterno, ter me alcançado. Esperança. Uma vida nova. Vida eterna não é viver para sempre. Vida eterna nós podemos experimentar hoje. Vida eterna é o caráter de Cristo comunicado a nós. É Jesus viver em mim. Isso é vida eterna. Imagina o que seria viver para sempre e continuar do jeito que nós somos. Isso não seria boas novas? Continuarmos brigando, vivendo esse conflito que nós vivemos nesse mundo. Não tem paz, não tem harmonia. A vida eterna é esta, que nós conhecemos a Deus e seu Filho Jesus Cristo, quem enviou. Que Deus abençoe, irmãos, nós possamos compreender o Evangelho eterno. Nós possamos nos beneficiar desse remédio que purificará nossas almas dessa doença que é o pecado.